Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos ao fim da saga. Nós passamos 7 palestras falando sobre esse assunto, sendo que, na realidade, foram 5 casos que nós estamos analisando de um livro absolutamente fantástico de André Luiz, o Obreiros de Vida Eterna. São analisados 5 casos de desencarne, e nós estendemos o assunto a fim de nós podermos analisá-los em mais profundidade. Hoje, nós vamos ter a palestra final, mas, na realidade, nós vamos analisar 2 casos, sabendo a maioria de vocês já que esse material, os slides, são do projeto Imagem, com autorização da Federação Espírita Brasileira. Muito bem, nós estamos aí com os personagens principais, já no final dessa grande experiência, e nós já vimos juntos os casos do desencarne de Dimas, que foi interessantíssimo, que inclusive tem um vídeo no YouTube absolutamente bárbaro, que nós convidamos todos a vivenciá-lo, porque a experiência do vídeo é intensa. Depois vimos um caso de desencarne relativamente fácil, o que foi o de Fábio, e um caso da nossa querida irmã Albina, que, na realidade, foi estendido o tempo de estadia dela na Terra ao que nós chamamos de uma moratória. Muito bem. Hoje nós vamos ver os 2 últimos casos juntos. E por que eu fiz isso? Porque são 2 casos absolutamente contrapostos. Um é o oposto do outro. Um caso dificílimo de desencarne, que é o caso de Cavalcante, e um caso facílimo, maravilhoso de desencarne, que foi o caso da nossa irmã Adelaide. Eu gostaria de informar a vocês que a primeira parte da nossa palestra vai ser bastante intensa. Existem alguns slides, inclusive, que são intensos. No entanto, o aprendizado vai ser espetacular. Então, nós vamos aí juntos aprender muita coisa hoje. Profundas lições de vida para passarmos da melhor forma para o plano espiritual. E nós sabemos, não é? Nós sabemos que a morte é um fenômeno natural. É óbvio que nós ainda estamos num estágio em que nós a sentimos muito, porque nós deixamos de ver fisicamente a pessoa por muitos e muitos anos, muitas vezes, décadas. E isso é extremamente doloroso, na medida em que nós sentimos falta até de um parente nosso que tenha mudado para outro país. Quanto mais para o país do plano espiritual, onde nós temos escassas possibilidades de reencontro constante. Se bem que nós sabemos pela doutrina espírita que, através do sono, por favor, acendam essa luz aqui, por gentileza. Essa luz aqui do pódio. Muito obrigada. Nós sabemos que, através do sono, nós podemos nos reencontrar com os nossos irmãos espirituais, com os amados da nossa alma. E nós não devemos temer a morte, justamente por ela ser um fenômeno natural. E a pessoa que vive bem, morre muito bem. Ao que persevera no bem, a passagem é extremamente agradável e natural. Já a pessoa que já não perseverou exatamente no bem, a passagem não é dolorosa, no sentido da morte em si não dói, não é? Mas ela pode ser muito marcante. Experiências muito marcantes e certamente proveitosas para a nossa próxima desencarnação, porque a outra encarnação nós haveremos de viver melhor. Muito bem. O caso é realmente de desprendimento difícil. E nós vamos ver aí uma pessoa maravilhosa. Na realidade, nós vimos casos de 2 espíritas, já, uma protestante, que foi a nossa irmã Albina, que recebeu a moratória. Esse rapaz
é católico e o último caso é de uma moça espírita. Você fala assim, por que a religião importa? A religião vai interferir nas visões filosóficas da vida e da morte. Então, nós vamos ver esse rapaz que, se nós podemos dizer que existe um posicionamento sincero de alguém em relação à vivência da sua filosofia, da sua religião, esse rapaz, o Cavalcante, é o exemplo mais vivo. Ele não acreditava apenas em ir à igreja e responder aos seus compromissos religiosos tradicionais. Ao contrário, ele não acreditava num Jesus dentro de um templo de pedra. Ele queria auxiliar as pessoas, queria levar o consolo, o amor, queria conversar com as pessoas, queria auxiliar materialmente, espiritualmente, emocionalmente. Ou seja, ele era um trabalhador espiritual. Todas essas pessoas vieram do nosso lar. Você veja, não é o rótulo religioso, não é a nossa identificação religiosa que vai nos fazer necessariamente melhores. Obviamente, o seu entendimento da vida vai auxiliar a você, através das suas concepções religiosas, vai auxiliar você a compreender melhor ou pior as provações. E, obviamente, o seu desprendimento, o momento do seu desenlace e a sua passagem para a vida espiritual. Então, nós temos, o caso, eu adorei essa imagem, porque é exatamente o reflexo do que é o Cavalcante. Ele viveu bem a vida dele, de forma intensa e produtiva, um homem de caráter, de ética, um homem bom em sua essência. Mas, na hora da passagem, deu pane. Não é? E nós vamos ver por quê. Ele poderia ter uma passagem extremamente tranquila, mas, na realidade, a sua passagem foi extremamente complicada, a ponto de ter dado o maior trabalho para os mentores. De todos os casos, esse foi o que mais deu trabalho, o que a pessoa realmente sofreu, mas sofreu por causa do apego. Ele tinha pavor de morrer e não queria morrer de jeito nenhum. Estava num caso adiantadíssimo de problemas intestinais e estava realmente em um caso absolutamente terminal. E, desculpem, eu vou fazer algumas observações que vão ser meio chocantes, mas para vocês terem a ideia, aliás, eu escolhi as partes do livro, que o livro é mais intenso ainda na descrição do caso do Cavalcante. Mas, como a infecção intestinal dele estava adiantadíssima, tentaram evitar a supuração do apêndice e não conseguiram. Aliás, eles fizeram até uma intervenção no apêndice, mas o André Luiz diz já era tarde demais, ele já estava num processo absolutamente de infecção, já indo direto para a septicemia, né? A infecção generalizada. E, pelo fato de ter atingido a parte intestinal, ele realmente cheirava e cheirava muito mal, não é? Muito mal. Então, nós estávamos vendo aí o nosso Cavalcante no seu processo final. E uma coisa a gente pode dizer, não é? E André Luiz ressalta isso muito bem. O poder da mente vigoroso dessa criatura. E o poder da mente no sentido, na realidade, de o fez sofrer, mas no sentido de interferir no seu corpo. Ele estava já pronto para desencarnar. Ele já teria desencarnado. Mas quem disse que ele desencarnava? Estava lá segurando
à sua mente, ao seu corpo, e não tinha quem que tirasse o Cavalcante amigavelmente do corpo dele. O estágio dele estava tão adiantado que nem água ele conseguia mais tomar. Era tomar água e ele vomitava. Então, para vocês terem a ideia do estado em que eles se encontravam. Agora, você imagina, vômito em cima de vômito. A pessoa vai cada vez se exaurindo mais. Eu sei que vocês não estão gostando dessa parte, mas vai dar tudo certo. Não é? Vai dar tudo certo. Fala para a pessoa ao seu lado, vai dar tudo certo. Fala. Para vocês pensarem que eu só vou ficar falando de vômito de mau cheiro. Vai dar tudo certo. Coragem, coragem. Muito bem. Então, vamos aí. E aí o André faz esse comentário incrível. Reconhecia, então, entretanto, ali naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo, ele podia estar com o corpo arrebentado, de qualquer modo, ele reconhecia o gigantesco poder da mente em admirável decreto da vontade, que estabelecia o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Agora, vamos aproveitar essa lição, essa informação. O que nós estamos vendo aqui? Uma pessoa agonizante, terminal, já estava no plano espiritual, ele que não estava querendo ir. E a ponto de ele realmente, mais para lá do que para cá, ter ficado no corpo. Agora, vamos usar essa informação para os nossos tempos de dificuldade e talvez até de enfermidade. Olha o que a vontade é capaz de fazer, de determinar. É o decreto da vontade de determinar que as células funcionem no sentido de ficar no corpo. Estava tudo desequilibrado, estava tudo infeccionado. E quem diz que ele desencarnava? O poder da mente. Agora, nós não podemos usar esse mesmo poder na mente para a vida. Nós desconhecemos o nosso poder. É verdade que nós passamos, sim, por enfermidades expiatórias. Mas quem é que diz que aquela enfermidade vai ser a enfermidade que vai te levar para o plano espiritual? Quem é que não pode dizer que aquela enfermidade é o seu grande teste para viver, porque você talvez tenha desperdiçado a vida em outra vida? Talvez seja a sua oportunidade de lutar pela vida. Óbvio que aqui é um outro extremo. Nós estamos falando aqui do apego. Ele não queria ir porque não queria ir. Nós vamos ir mais para frente um pouco, não é? Mas nós, estando na vida, a nossa parte é lutar por ela. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, chama as células de animáculos direcionados, civilizados ao poder da nossa mente. Nós sabemos hoje pela ciência que o fato de você possuir um gene determinador de uma doença não significa que você vá manifestar aquela enfermidade, certo ou não? Nós já sabemos disso. O fato de você ter o gene não significa que você vai ficar doente. Porque existe hoje uma outra ciência, que é a epigenética, que nos diz que o mundo exterior, as circunstâncias exteriores, pode ativar ou desativar aquele gene. Ou seja, a sua maneira de pensar e de viver vai ativar ou não aquele gene. E nós vemos enormes, ou melhor, enormes não é o termo, mas inumeráveis casos nos livros de André Luiz, onde a pessoa vem com um determinado programa de reencarnação e aquele gene
só vai ser ativado, porque faz parte do programa da vida dela, na 4ª ou na 5ª década de vida dela. E a pessoa vive com aquele gene a vida inteira. Podia não ter ficado doente aos 20. Mas foi calculado que seria nos 55 que aquela pessoa ia pegar aquela doença, por exemplo. E nós sabemos ainda que, dependendo do estilo de vida da pessoa, aquela própria aprovação pode ser amenizada. Ou também sabemos que, às vezes, pessoas que já poderiam estar curadas têm reincidências constantes porque o plano espiritual põe a mão lá e faz a pessoa ficar na cama. Você fala, ai, que absurdo! Você não está acabando de dizer que a pessoa com o poder da mente vai ficar vai poder lutar pela vida e deve lutar. Mas nós estamos falando de uma pessoa que, quando fica boa, começa a fazer os maiores absurdos. Aí, irmão X, Humberto de Campos, conta o caso de que essa mãe vai procurá-lo, vai procurar um mentor no plano espiritual e vai dizer, nossa, mas, por favor, precisa ajudar o meu filho precisa de uma interferência miraculosa. Ele tem ficado doente e, nossa, já é, sei lá, 5ª vez que fica doente, reincide na doença. Aí foi lá o irmão X acompanhar o caso, não necessariamente não ter interferido. Mas ele conta que os mentores disseram, nós estamos fazendo com que ele fique doente. E aqui está o relato. Relato número 1, onde eles auxiliaram a que ele se refizesse da doença. Assim que melhorou, fez isso, fez aquilo e fez aquilo outro. Aí nós amolecemos um pouco para ver se ele repensava, refletia. 2ª, 3ª, 4ª vez a mesma coisa. Então, a mãe acabou compreendendo que a doença, que a interferência milagrosa, naquele caso, era justamente a doença. Porque, senão, a pessoa, o seu filho, ia, na realidade, perder a reencarnação. Então, vocês vejam como os casos são diferentes. Cada caso é um caso. Mas a lição que nós tomamos aqui é que nós podemos influenciar no nosso bem-estar ou no nosso mal-estar. A nossa mente tem a capacidade de direcionar as mutações celulares, a nossa bioquímica celular. E hoje existem, quando o André Luiz falou que todo esse processo de transmissão se dava a nível dos microtúbulos, isso há mais de 60 anos atrás, os médicos, os cientistas na época falaram assim, olha, o André Luiz, desculpe, o Chico Xavier deve ter captado essa informação errada. E hoje está sendo confirmado que muitas das nossas transmissões eletromagnéticas são feitas através dos microtúbulos das células. Que é possível, pelas nossas emissões mentais, transformar as nossas células. Obviamente, às vezes a pessoa acorda para essa realidade e começa a trabalhar a seu favor, às vezes o caso já está muito adiantado, já não é mais possível a interferência, não é? Mas a maior lição que nós tomamos, que é cada enfermidade vem com uma mensagem e vem com uma lição. Às vezes, é a lição do desapego, quando nós já não temos mais o que fazer aqui. E, às vezes, é a lição da valorização da vida, onde devemos fazer tudo ao nosso alcance para melhorarmos. E, obviamente, às vezes a carga é pesada, muito pesada, e claro que nós precisamos de ajuda. E aquele que achar que não precisa de ajuda vai sofrer um pouquinho mais. Porque está assinando embaixo, eu sou orgulhoso. Todos nós vamos precisar de ajuda um momento ou outro da nossa vida. E quem achar que não precisa de ajuda, de quando em quando, tem muito a aprender ainda. E, normalmente, as lições não são agradáveis. Muito bem, mas nós estamos felizes, não estamos? Pergunta para a pessoa ao seu lado se ela está firme e forte. Muito bem. Podemos continuar? Muito bem. Aí, o que aconteceu? Aí, aqui, olha.
O Cavalcante estava pronto para ir. E os mentores auxiliando no processo, tentando, não é, fazer com que ele se desprendesse naturalmente do corpo. E toda vez que eles se aproximavam, o Cavalcante recuava e se apegava mais ainda ao corpo. Aí passaram-se 4 dias. Passaram-se 4 dias e aí o assistente falou: a gente vai precisar começar a desatar os laços, não é? Nisso, o Cavalcante percebeu, através da intuição, de que ele estava sendo preparado para ir. E aí, o que ele fez? Mandou chamar o sacerdote, o capelão do hospital. E vale lembrar a situação em que Cavalcante se encontrava. Ele era um homem de relativas posses, mas olha que interessante, pelo desprendimento em relação aos bens materiais, ele foi criticado pela família toda e abandonado pela própria esposa. Mas, na hora de morrer, ele não queria ir de jeito nenhum, não é? Então, a situação dele é que ele foi parar numa enfermaria na condição de indigente no Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam, é INPS ou é SUS? É SUS? Imagine uma pessoa com seguro de saúde, não passa as melhores no Brasil. Imagine uma pessoa numa enfermaria com uma situação dessa. Enfim, estava ele praticamente largado lá, sem auxílio, sem higiene, nem nada. Não é? Muito bem, aí ele foi chamar o capelão. O capelão queria mais sair, entrou, veio, atendeu, mas queria mais ir embora, porque o cheiro ao lado do Cavalcante era realmente insuportável. Não é? E aí chegou uma hora que o Cavalcante percebeu o mal-estar do sacerdote e se aceitou, se acomodou, mas se calou, na realidade, bastante humilhado. Aí nós vamos ver duas vertentes da vida, não é? O profissional da saúde e o profissional da religião. Que fique dito e fique claro, vocês estão prestando atenção no que eu vou falar agora? Existem sacerdotes maravilhosos, certo? Existem pastores maravilhosos, certo? Mas existem alguns que, na realidade, são tudo menos o que aquela religião professa. Esse sacerdote era um exemplo mais ou menos desse tipo, não é? Então, ele, ao sair da enfermaria, ele se encontra com um certo médico que estava atendendo o caso do Cavalcante e houve o seguinte diálogo. O sacerdote, aí conta André Luiz, né? Ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e indagou: afinal de contas, o que acontece com o Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Aí o médico responde: tem sido gigante na reação, disse bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. Um caso terminal, o médico estava vendo que ele estava não desencarnava, ele estava pensando que a eutanásia seria a solução. Aí o padre responde: parece-me caridade, porque o infeliz apodrece em vida. Aí André faz um comentário, André Luiz faz um comentário. A cena chocava-me pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. E quando nós estamos perto de passarmos para a vida espiritual, acontece um fenômeno impressionante. Primeiro, quando nós estamos na hora de ir, é o flashback. A nossa vida entra passa como um verdadeiro filme em frente da gente, na nossa mente. Não é? Todas as pessoas que já voltaram, através da psicografia, nos informaram desse fenômeno. E as pessoas, nos casos de
near-death experience, como é que fala isso? Experiência pós-morte também contam que muitos deles passaram por essa experiência. Então, ele ainda não estava no momento do flashback, né, do filme, mas ele começou a refletir sobre a própria vida dele. E a esposa o havia abandonado por outro, porque não compreendia o estilo de vida, e ele começou a se questionar. Na realidade, talvez tenha sido eu o culpado, não ter dado atenção devida a ela, não é? Eu, na realidade, não a compreendi, e ela procurou fora de casa o que eu não a dei dentro. E ele estava tão angustiado que porque queria ver a esposa, e queria poder encontrar a esposa antes de partir. E aí vem o nosso comentário. Veja a importância de nós proporcionarmos às pessoas a verdade. Às vezes, as pessoas não querem contar para a vovó, para o papai, para a mamãe, que estão doentes com um caso grave de saúde. Você está tirando, número 1, a possibilidade da pessoa lutar pela própria vida. E, número 2, você está retirando a possibilidade de essa pessoa se reaver com desafetos que talvez você nem saiba que existam, com amarguras e angústias e ressentimentos antiquíssimos. Então, a nossa responsabilidade, que por mais chocante que seja a informação da notícia de uma enfermidade grave, da importância da pessoa poder saber. E, muitas vezes, nós querendo proteger com a melhor das intenções, nós podemos deixar de dar a oportunidade de ver um encontro, como nós vamos ver mais aí para frente. E aí o André comenta, não é? Ele já, na reflexão, na percepção de que estava para partir, ele começou a refletir, será que não era eu? Será que não fui eu o culpado? E André diz, a dor desenha na tela da lógica, no fundo, na realidade, no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. O que a dor é capaz de fazer? De fazer você refletir profundamente. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Quando ele diz, puxa, será que não fui eu que realmente fui o responsável pelo abandono dela, pela saída dela de casa? Cavalcante calado lembrou-se de sua infância e como durante toda a sua vida havia se dedicado à religião. Não compreendia Jesus encerrado nos templos de pedra à distância dos famintos e sofredores. E era considerado por fanático e desequilibrado, não só pelos parentes, mas incomodava até os próprios padres. Embora a elevada condição moral, temia a morte. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, punha-lhe arrepios no espírito exausto. Suspirava por ingressar em coletividade diferente em que pudesse encontrar corações a pulsarem, sintonizados com ele. Mas, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa a que se filiara, repelia-nos a ação. Então, nós vamos ver novamente a aproximação do assistente Jerônimo, que veio com André Luiz com a missão de desatar os laços do corpo do nosso querido Cavalcante. Novamente, ele sentia a aproximação dos mentores e ele repelia a aproximação deles. Aí, o que fez o assistente? Pondo em prática os recursos magnéticos, o poder do magnetismo, o poder do passe, tentou proporcionar ao Cavalcante um sono brando, restaurador, de maneira o quê? A ele poder receber um socorro mais direto no plano espiritual. Mas cadê que o Cavalcante dormia? Toda vez que ele sentia que os mentores estavam dando passe nele para ele adormecer, mais ele se segurava. Não queria dormir de jeito nenhum, porque ele pensava, se eu dormir, eu morro. Então, não queria saber. Não é? Continuava firme e forte. Muito bem.
Quer dizer, forte não, né? Mas firme. Aí o André Luiz começou a ficar incomodado. Meu Deus do céu, por que o assistente não desata os laços desse rapaz de uma vez por todas? Para ver se ele se liberta dessa angústia, dessa dor, porque, obviamente, eles têm o poder de fazer isso. Aí o assistente diz, ninguém corte onde pode desatar. Olha a experiência, a paciência dos mentores com uma pessoa que fez por merecer esse nível de assistência. Aí, toda vez que o André Luiz levava uma lavada do mentor, ele refletia fundamente. Aí ele diz, a resposta calou-me fundo. Não é? Debalde, porém, procurou-se prodigalizar ao doente a trégua do sono reparatório e reconfortador. Cavalcante continuava a resistir, insistente. Sentindo-nos a aproximação e interferência, fazia-se apressado e começava a rezar. Começava a rezar porque ele queria ver a esposa. Queria porque queria. Então, ele se grudava no corpo, daqui eu só saio depois que eu vejo a esposa. Só que a esposa já tinha desencarnado. E quem informou isso foi o irmão Bonifácio, que era o mentor direto do Cavalcante, que estava auxiliando. E aí, o assistente falou, ai, meu Deus, esse caso está esquentando. O que eu vou fazer com o Cavalcante? Muito bem. Toda vez, aí vem essa cena, né? Toda vez que eles procuravam acalmar o Cavalcante, tá fácil, o Cavalcante, não, daqui eu não saio. Né? Ficava se segurando na cama e começando a rezar, pelo amor de Deus. Aí, o que nós vamos, todos nós, temos aí uma lição a aprender, não é? O rapaz precisava ir, certo? Certo ou não? Muito bem. O que o Jerônimo fez? Ele afrouxou os laços da reencarnação no plexo solar, que é o plexo aqui em cima do estômago, na área do estômago, e Cavalcante respondeu ainda mais vigorosamente, se apegando mais ainda ao corpo. Isso não é possível. Aí, o que o assistente falou? Não é possível. A gente vai ter que fazer outra coisa aqui. Pediu para o Bonifácio ir buscar a esposa, que já estava desencarnada, já fazia coisa de 1 ano. Vai buscar, porque senão vai ser muito traumatizante a passagem dele. Né? A gente quer que ele vá, não que ele seja empurrado. Né? Só que eles precisavam começar o processo. E, para que ele pudesse ver a esposa, que já estava desencarnada, o Cavalcante precisava estar mais livre do corpo. Então, o que o mentor faz? Ele faz uma operação espiritual, rompendo algumas veias da parte intestinal. Não fundamentais, que causassem uma hemorragia de uma hora para outra, mas eles, através de uma operação, eles causam a hemorragia. Aí, nós estamos com a vovó no hospital, não é? E, de repente, vem a informação. Teve uma hemorragia. Ai, começa a rezar, pelo amor de Deus, que ela não vá. Meu Deus do céu. Qual é a nossa parte? Vamos dar suporte para o nosso ente querido ir. Nós precisamos saber quando orar para ficar, orar para ir. Nesse caso, qual era a oração? De nós auxiliarmos essa pessoa a ir embora, a sustentá-lo, a dar-lhe forças. Muito bem. Aí começou a hemorragia, não é? E aí, com as forças físicas exauridas, seria mais fácil libertar o Cavalcante. Por outro lado, o enfraquecimento físico fará, aí dizendo ele, fará com que as percepções espirituais dele permitissem que ele visse a esposa no plano espiritual. Muito bem, agora vai aparecer a esposa. A esposa era uma pessoa mais ou menos, do ponto de vista espiritual.
do seu ponto de vista de evolução espiritual. Ela não estava em nenhuma colônia espiritual superior. Ela estava em condições paupérrimas no plano espiritual, condições dramáticas. E quando eu estou fazendo esse introito, para vocês não se assustarem com a esposa, que era muito bonita, mas o André Luiz disse que quando ela chega no quarto, ela parecia, o André Luiz dizendo que era espírito, parecia mais um fantasma. Eu ri quando eu vi isso. Eu disse, olha, uma pessoa, um espírito, um fantasma falando que o outro parece um fantasma. Então, mas aí chega ela, né? Chega ela parecendo um fantasma. E ele faz a descrição, que aí ela está parecendo coloridinha, né? Ele falou assim, ela pareceu esbranquiçada. Ai, só o André Luiz mesmo. E ela realmente, quando ele a vê, ele ressoma em felicidade. Minha querida, você veio. A felicidade de ele vê-la. Por favor, me perdoe de não ter sido o marido que você merecia ter. E foi um encontro muito bonito. Ela, por sua vez, arrependida no plano espiritual, começa a pedir a ele perdão. Olha que encontro maravilhoso. Não é? Certamente isso iria auxiliá-la no seu processo de restauração no plano espiritual. Então, houve esse encontro realmente magnífico. À noite, Jerônimo, que é o assistente, né, o principal mentor responsável pelo desligamento do Cavalcante. À noite, Jerônimo se preparava para desligar Cavalcante definitivamente dos laços físicos. Não, isso eu já contei, né? Já contei a história. Então, já, aqui essa parte... contei do meu jeito. Contei do meu jeito. Se vocês quiserem saber detalhes, o livro é incrível. Muito bem. Aí, agora eu preciso preparar mesmo vocês. Essa é a cena mais chocante, não é? Alguns de vocês já viram. Aí o assistente informa o André Luiz que, como ele já estava ficando mais desligado do corpo, ele ia conseguir ver a esposa. O André Luiz falou assim, ele vai conseguir ver só a esposa? Aí o Jerônimo falou, não. Aí o André Luiz olha em volta da enfermaria e fala assim, ele vai conseguir ver tudo isso aqui? Ou seja, nas outras camas, haviam situações dramáticas a nível espiritual. Você olhava de fora, você via os doentes, né, todos quietinhos, né, arrumadinhos nas suas camas. Do ponto de vista espiritual, você via situações horripilantes de espíritos em processos de obsessão e de perseguição ativas, realmente sugando as forças dos enfermos. E agora vem um aprendizado. Sabe aquela doença que você vai ao médico e ninguém sabe o que é? Você leva para um médico, você leva para o outro, você leva para o outro, você leva para o outro, ninguém sabe o que é. Ela pode ter um fator material do corpo físico que ninguém tinha descoberto ainda. Mas nós, espíritas, sabemos que existe um lado da enfermidade que é espiritual. Se aquela pessoa estiver num processo de obsessão espiritual avançado, aquele espírito puxa, suga as forças vitais daquele indivíduo. Então, às vezes, a pessoa vai adoecendo, vai enfraquecendo, os familiares falam, mas o que está acontecendo? Eu já levei no médico, já fui, a pessoa mesma, já fui, mas ninguém descobre o que eu tenho. Mas é uma fraqueza, não sei o quê, um mal-estar, não sei o quê. Aí a pessoa vai enfraquecendo, por influência espiritual que está sendo sugado os campos vitais. E aí sim a pessoa pode contrair uma doença física. Propriamente. Aí você me diz, a pessoa pode desencarnar de obsessão? Pode. Se não for tratado, pode. Então, veja a importância do conhecimento espírita. Você vai... Aí, um outro lado. Você vai a um hospital visitar alguém, não se pisa
em um hospital sem um profundo respeito por aquele ambiente. Sem você ir com um sentimento profundo de ligação com os mentores, para que você possa ser um elemento de auxílio. Quantas visitas hospitalares nós fazemos por obrigação? Eu preciso ver fulano. Ou por curiosidade. Se você não é um familiar realmente ligado àquele doente, às vezes você é extremamente inadequado. Muitos de nós, às vezes, vamos visitar pessoas não porque nós estamos lá querendo ir ajudar, a gente quer saber como a pessoa está, para ter assunto para contar. Ou para saber, ou para dizer para o outro que você sabia, que você foi lá e esteve lá com a pessoa. Você entra no nursing home, você, que são esses asilos de pessoas extremamente idosas aqui, você precisa saber o que está atrás. São pessoas que estão no estado avançado da vida, mas os casos de obsessão ali são gravíssimos. Aí a pessoa entra achando que vai lá fazer uma visita, levar um doce, chamando todo mundo de vovó. Uma vez eu ouvi de um paciente do meu esposo, que vive no nursing home: eu não suporto essas pessoas chegarem aqui só me chamando de grandma. I have a name. É o desrespeito. É o desrespeito. Todo mundo é vovô e vovó. Que é isso? São pessoas. Estão na mesma geração sua. 2017 é para todo mundo, para quem tem 90 e para quem tem 20. Então, vamos tratar as pessoas com dignidade e saber aonde nós estamos pisando. As nursing homes estão cheias de pessoas que não estão apenas endurecidas fisicamente de artrite reumatoide, mas sim de ressentimento. Pessoas amargas. E você acha que está o quê ali atrás dela? Então, nós precisamos ter usar o conhecimento espírita para que nós possamos auxiliar aonde quer que nós formos, mas, sobretudo, em determinados locais, nós temos a postura ideal de que nós possamos entrar não só com respeito, mas com amor, com aquela intenção de auxiliar. E se você está enfraquecido, o seu lugar não é em hospital, e nem em nursing home. Se você não está em condição de dar, você precisa receber. E precisa ter a humildade de saber disso. Aí a família fala: não, vai lá ajudar, vai se voluntariar no hospital. A pessoa não tem a menor condição de fazer isso. Nós precisamos estar num estado tal que tenhamos condição de ir. Aí o bem vai nos fazer bem. Muito bem. Vocês estão preparados? Vira a pessoa do seu lado. Eu estou aqui do seu lado te dando força. Se você precisar pegar na mão da pessoa, você pede licença já. Está todo mundo preparado? Ok, então vamos lá. Então, está aí a cena. Não é? Eu não vou descrever o que André Luiz diz. Ou devo descrever? Não vou descrever, porque é muito forte. Não é? Não vou descrever. Não é? Como é que é? Quem quer saber? Quem quer saber? Muita gente. Agora perguntou, né? Muito. Por que eu pergunto? Eu não sei porque, eu sou muito impressionante. Nem eu me suporto. Muito bem. Tinha cenas em que pessoas com chagas, né? Os espíritos estavam lambendo as chagas das pessoas, sugando as energias das pessoas. Né? Mas aquele ali, olha, ali não tinha ninguém em volta dele, não é? Mas esse aqui, coitadinho. Né? Aí, quando o Cavalcante, já semi-desencarnado, viu tudo isso, começou a gritar. Eu também começaria. Começou a gritar, deixa eu passar a cena para ninguém ficar pensando muito. Começou a gritar. Aí a enfermeira mandou chamar o médico e falou assim: ele está entrando o quê?
em delírio. Aí, o que o médico faz? Quer saber de uma coisa? Vamos aliviá-lo. Porque, no que ele viu, todo mundo ali naquele estado também viu a esposa se afastando e falou, volta, querida, não é? E aí o médico diz, precisamos aliviá-lo. Jerônimo, o assistente, quando ouviu mentalmente o que o médico estava querendo fazer, percebeu os pensamentos mais íntimos do médico, demonstrou extrema preocupação e pediu a André, olha o que vocês vão ouvir agora. Falou assim, André, vamos tentar agora levá-lo rapidamente, porque nós não queremos que ele sofra a eutanásia. Então, ele vira para o André e fala assim, André, vamos, me auxilia aqui no processo da desencarnação antes que o médico aplicasse a injeção, o fatal anestésico. No entanto, cadê o Cavalcante? Queria ir embora, gente? Já estava vendo os espíritos. Cadê que o Cavalcante queria ir embora? Os mentores correram para auxiliá-lo, gente. Fizeram o possível para atuar antes do médico retornar com a injeção. O Cavalcante se amarra mais ainda no corpo, porque continuava lutando, com medo de morrer. Essa é a terceira ou a quarta vez em que nós ouvimos o André Luiz contar que ele resistia. Só que essa parte é fortíssima. Porque o que vai acontecer? Ele resiste, os mentores não conseguem levá-lo, não tem tempo de fazer a operação, a desencarnação é uma operação, não tem tempo, aí o médico chega e dá anestesia, o analgésico, a injeção da eutanásia para ele, com a intenção de auxiliar, de aliviá-lo. Essa foi a intenção do médico, certo? Sim ou não? Sim. Essa foi a intenção do médico. No entanto, André Luiz fala, do lado espiritual, a situação era muito diferente. O clínico, sem qualquer conhecimento das consequências espirituais do seu gesto, ministrou ao agonizante a chamada injeção compassiva ante a profunda desaprovação do mentor, do delicado mentor. Em poucos instantes, o moribundo calou-se. Os membros ficaram rígidos. Para o espectador comum, estava morto. Mas, para a visão espiritual, a cena era outra. O que aconteceu? O que acontece na hora da eutanásia? O perispírito paralisa. Não há como, agora não tem como tirar o Cavalcante. O Jerônimo fala, agora vai ter de esperar no mínimo 12 horas. Para nós podermos... Agora, você veja o prolongamento do sofrimento do Cavalcante. Ele poderia ter ido naturalmente, se agarrou de novo, não deu tempo de fazer a operação, ficou grudado no corpo por mais de 12 horas. Na realidade, no final, ele conta que eles depois só conseguiram libertar o Cavalcante depois da injeção 20 horas depois. 20 horas esse homem ficou grudado no corpo, sofrendo todo o processo de decomposição do corpo, que começa imediatamente, passando por um sofrimento absurdo, sem a menor necessidade. Vocês vejam o conhecimento. O espírita auxiliando nessas decisões que nós pensamos que estamos ajudando os outros. Pois não. Sim, uma pergunta. Adoro perguntas. No caso da eutanásia, então, ela não é recomendada no plano espiritual? De forma alguma. Em nenhum caso. Porque, na realidade, você pensa que você está ajudando, você está, na realidade, grudando o espírito ao corpo. O perispírito fica grudado no corpo. Né? Tem aqueles casos que já está em estado vegetativo. O que é esse caso aqui? O que é esse caso aqui? O caso terminal. Uma pergunta importante, o caso vegetativo, não é? A morte, existe uma diferença de morte cerebral e que todo mundo chama da morte
total, mas, na realidade, os órgãos só são liberados para o transplante quando há morte encefálica. Então, isso é uma outra coisa. Desligar os aparelhos. Quando a pessoa teve morte cerebral, comumente chamada de cerebral, teve a morte encefálica. O que é a morte encefálica? Quando há total parada da respiração do bulbo, do encéfalo, que é o responsável aqui, né, o bulbo encéfalo, responsável pelas funções vitais do indivíduo. Então, a pessoa já morreu, mas o corpo continua a bombar sangue, mas ela já desencarnou. Agora, o espírito ainda está provavelmente ligado? Às vezes está, às vezes não. E existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, século XIX, onde os espíritos informam que, às vezes, o espírito, na agonia, né, que eles chamam de estado da agonia, né, que é o momento do desencarne, a pessoa já saiu e o corpo ainda está sem aparelho naquela época, né? O corpo ainda está vivendo, mas a pessoa já saiu. Então, veja a nossa responsabilidade. Né? Agora, quando a pessoa está em estado vegetativo, aí é uma outra palestra, é uma outra informação, porque o fato da pessoa estar rapidamente, o fato de a pessoa estar em estado vegetativo não significa que ela esteja com morte cerebral. Isso é uma posição pessoal. Eu só teria tranquilidade de desligar os aparelhos se eu soubesse que a pessoa, do ponto de vista espírita, né, com o meu conhecimento espírita, se a pessoa tivesse morte encefálica cerebral. Né? E as perguntas lá atrás? Se a pessoa quiser o quê? Desculpe. Aí é um suicídio. É um suicídio. Pergunta excelente. Sabia, não? Eu achava que apareciam essas perguntas. Gente, aparecendo pergunta, a saga vai se prolongar. Eu acho ótima pergunta, mas tem o caso da Adelaide, mas tudo bem. Olha aqui. Existe incrível, né? Eu acho bárbaro o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que os mentores me falaram que você ia fazer essa pergunta. Então, aí tem uma pergunta aqui, olha. A pergunta é a seguinte: um homem agonizante... Agonizante? Não, um homem agoniza. Presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhes alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Uma pergunta justa, certo? Muito bem. O que vocês acham que seria a resposta? Não. Por que não? É uma resposta meio longa, mas eu vou só dizer uma parte. Os mentores dizem: a que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém sabe dizer com certeza que soou afinal. Ninguém... A ciência, por acaso, nunca se enganou? Para o materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Do último pensamento da pessoa. Aquele momento crucial onde a pessoa revê a vida e, às vezes, cai na real, naquele último momento. Às vezes, por causa do pavor da morte. Não importa o motivo. Mas aquele último pensamento é muito importante. Aliviai os últimos sofrimentos, o mais que puderes. Para isso existe remédio. Para isso existe morfina. Certo? Aliviai o mais que puderes. Mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas 1 minuto. Intenso, né, gente? Fortíssimo. E aí diz que o homem se faça ou não se faça matar, o que vale é a intenção. Às vezes a pessoa está fazendo aqueles wills, não sei como é que fala wills. Testamento. Testamento.
Ah, não quero, se eu ficar não sei o quê, já me tira. Às vezes a pessoa está ali proclamando aquele momento, aquele tempo em coma. Primeiro que você não sabe se você vai retornar. Existem casos de retorno. Eu conheço alguns. 2. Alguns não, 2. Não é? Pois não. Eu tive um caso na família até recente. Os órgãos vitais já paralisaram. Fizeram uma junta e disseram que não tinha condições e queriam dar uma injeção para eu poder voltar mais. Eu tive que autorizar porque realmente mas o cérebro funcionando, o coração. Mas o fígado eu não tinha. Meus queridos, veja, essas informações são dramáticas. E a ideia não é nos fazer sentir culpados, porque nós, muitas vezes, não temos essas informações, mas que isso valha para o futuro. Essas decisões são muito importantes. Não é? Essas informações são vitais. Então, de posse desse conhecimento, nós tomemos as nossas decisões. Muito bem. Tem mais para falar sobre coma, sobre estado vegetativo, morte cerebral, tem mais coisa, mas realmente não é possível. Esse não é o objetivo dessa palestra, mas fica aí. Adorei as perguntas e vale aí a oportunidade de vocês pesquisarem no Livro dos Espíritos, fala da parte do retorno ao mundo espiritual. Ele fala dos estados de quando isso... interessante, né? Discutindo assuntos do século XXI, no século XIX. E, às vezes, as pessoas dizem que o Livro dos Espíritos está ultrapassado. É interessante. Muito bem. Eu acho interessante. As pessoas que dizem isso estão atestando a própria ignorância, porque não conhecem o Livro dos Espíritos. Porque alguém que diga que Allan Kardec está ultrapassado não conhece a doutrina. Né? Aí a gente vibra muito a paz e amor para a pessoa. Muito bem. Efeitos da eutanásia no perispírito. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como as células do corpo. O remédio tem eletricidade. Não é? O perispírito também possui células. O perispírito são células espirituais. É uma outra dimensão, é um outro tipo de matéria, mas também tem células que também estão saturadas de vitalidade. O problema é que, se você dá a injeção, a vitalidade não está extinta ainda. É esse o problema. Aí, o que vai acontecer? A pessoa vai sentir, no plano espiritual, os efeitos da decomposição do corpo. Desculpe, essa é a realidade. Você está querendo usar um ato de misericórdia, você está colocando a pessoa num verdadeiro inferno. Então, vamos cuidar que nós não sejamos nós os autores dessas situações. Então, por que o Espiritismo fala tanto no suicídio? Porque o corpo espiritual ainda está com vitalidade. A pessoa se mata, passa por todo o processo. A pessoa desencarna por overdose. O corpo está todo cheio de vitalidade. Passa a sentir todas as necessidades terríveis da necessidade da droga. E aí, André comenta, a elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres da Terra. Gente, sabe quando que nós começamos a morrer? Não no último minuto da nossa vida. É no dia a dia, morrendo para as emoções inferiores. Se eu puder dizer que essa é a principal mensagem de todos esses casos, de nós nos desapegarmos desta vida, vivendo nela. Porque, dessa forma, a nossa passagem é suave, é tranquila. E o que você é mais apegado? Analise. Às vezes são coisas materiais, às vezes são coisas espirituais, às vezes são a pessoas. Às vezes nós nos sentimos donos dos outros. Muito bem. Não é o caso de vocês, são todos iluminados, não é? Muito bem. E aí, para finalizar, nossa, eu estou firme, olha, eu estou tão orgulhosa de mim, tem 10 longos minutos.
Não é? Lindo. Como vocês são? Vocês aguentam mais alguns minutos? Vou contar bem rápido. Pergunta para a pessoa ao seu lado se ela aguenta mais 10 minutos. Pergunta para a pessoa ao seu lado se ela quer ouvir um pouquinho mais. Levanta a mão quem quer ouvir mais. Já passou um minuto, Lívia. Ai. Muito bem, realmente agora é muito fácil. É um desprendimento facílimo. É o caso da nossa irmã Adelaide, uma trabalhadora maravilhosa do ponto de vista espiritual. Eu já falei um pouquinho dela para vocês. Ela estava mais lá, ela já vivia mais lá do que aqui. E aí vai ser um caso interessante, porque quem na realidade estava segurando a Adelaide não era ela estava preparada para ir. Eram os trabalhadores do centro espírita em quem ela trabalhava. Ela trabalhava num centro espírita e num orfanato, com grandes atuações, com grandes responsabilidades. Aí, o que o plano espiritual precisou fazer? Vou contar a história rapidamente, para a gente não precisar passar pelos slides. Os mentores precisaram convocar, durante o sono, os trabalhadores para deixarem ela ir em paz. Imaginem vocês. Às vezes a gente tem um amigo que está doente, e todo mundo reza, e todo mundo... Às vezes eu vejo essas coisas, vamos orar e vamos orar muito, mas nunca sem a frase que seja feita a vontade de Deus. Porque, senão, ao invés de você ajudar, você está, na realidade, comprometendo e segurando aquela pessoa. Depois que os trabalhadores da casa em que ela participava foram levados para o plano espiritual, e a mentora fez esse nível de informação, pedindo, meus irmãos, isso não é amor, isso é egoísmo. Liberte a companheira. Aí, sabe o que acontece? Aí ela realmente consegue aliviar. O corpo perdeu o tônus vital, porque quem estava dando tônus vital para ela e não estava conseguindo desligar suavemente era todo mundo que estava só vibrando, orando. E quando eles finalmente entenderam que ela tinha chegado no final da missão dela e que era o momento dela partir, eles pararam de vibrar. Ela caiu no dia seguinte. Despertou. Mas tem uma parte interessante que eu gostaria de comentar com vocês, porque, para quem conhece o Espiritismo, já ouviu falar do mentor Bezerra de Menezes, que é um dos principais mentores do movimento espírita no Brasil. Um mentor de um porte que nós não conseguimos nem descrever. Ele já poderia estar fora da Terra. Ele decidiu ficar na Terra para auxiliar as pessoas, por amor. Não é? Então, imagine, essa trabalhadora foi recebida por essa entidade. Quando o Jerônimo chegou, lá estava o doutor Bezerra de Menezes. Muito bem, aí ele vira para o assistente de Jerônimo e fala assim, a Adelaide vai ser fácil, não precisa se preocupar, ela já está mais aqui do que lá, então tudo bem. Não é? Só que aí a irmã Zenóbia, que era... todas essas pessoas foram levadas a uma colônia móvel no plano espiritual, onde essa moça era a mentora do lugar, né, era responsável do lugar, e a Adelaide tinha ajudado muito a muita gente, e a Zenóbia pediu para falar diretamente com ela, para fortalecê-la, né, e agradecer a tudo que ela fez. Né? E aí ela teve toda essa conversa com a Zenóbia, e eu já contei essa parte para vocês, né? Na hora de dormir, o quarto dela, na hora de dormir, e tanto que os trabalhadores aprendiam, era uma redoma, né, de pensamentos retentivos. Aí a Zenóbia falou, pode ficar tranquila que eu vou dar um jeito. E é quando ela chama, durante o sono, os trabalhadores. Como é que quem a gente sabe quem é espírito e quem é encarnado aqui? Está vendo? Ó? Quem tem o fio, esse é o cordão de prata que liga o nosso espírito ao corpo. Não é? Então, a Zenóbia fala com a Assembleia dos Trabalhadores aqui, gente, libera a Adelaide, porque está na hora de ela vir embora, graças a Deus, e faz toda uma palestra,
E agora chega a parte que eu gostaria realmente de falar com vocês em termos específicos, não é? O Bezerra fala, mas, minha irmã, eu sinto você bastante preocupada ainda. Ela falou assim, eu estou preocupada comigo mesma, não é? Eu sei que está na hora de ir, eu estou pronta, mas estou preocupada com tudo que vai ficar atrás. E aí ele fala, não se preocupe, porque a morte é a melhor forma de quebrar a idolatria de quem quer que seja, não é? E não tenha medo. Faça como eu fiz. Não é? Como é que você fez? Aí ele começa a dizer para ela, consolando, é muito mais fácil morrer do que nascer. A reencarnação é um drama para a gente reencarnar, mas você está pronta para ir. Não é? Ajude, esse é o conselho de Bezerra para todos nós. Está todo mundo ouvindo? Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, a acontecimentos, a coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. Mas nós podemos, quando nós... Não significa que nós vamos deixar de amar, mas é a sua hora de ir. E é por isso que nós precisamos aprender a nos desapegar, porque as pessoas não nos pertencem. E você não quer descobrir isso no seu momento de partir. Aí o Bezerra dá uma formulazinha. Como é que a gente pode fazer? Não é? Lembre-se de que a mulher de Ló, lembra aquela famosa história da Bíblia, que tinha uma mulher que olha para trás e vira estátua de sal? Aí ele faz esse comentário. Lembre-se de que a mulher de Ló, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e impressável, o corpo já foi. Volta o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. A pessoa vai atrás do passado e se gruda no corpo de novo. Tropeçam nas próprias apreensões. Isso serve para nós hoje. O passado vai ao passado, gente. Fez um monte de erro. Precisa de muita humildade, aceitar que fez e a melhor forma de rever erros é continuar a viver buscando acertar. Remorso, por remorso, não serve de nada. Você fica num processo de minha culpa, minha culpa, minha culpa, é tudo que faz se sente culpado, aí reflete para toda a vida, a pessoa perde a noção das coisas. Nós precisamos ter a humildade de saber que nós vamos errar. E é um aprendizado, é um exercício de amor. É um exercício de amor viver. Termos paciência conosco. Não é um exercício? Muitas vezes eu fico agoniada comigo mesma, e você com você. Porque nós já queremos o melhor, e a gente queria estar mais na frente, mas a gente não está. Eu tive vontade de dizer algumas coisinhas para o meu marido esse fim de semana. Aí eu lembrei que eu tinha uma palestra. Aí nos diz Bezerra, você está preocupado, está tão preocupado, não vale a pena, minha irmã. Eu compreendo a sua ansiedade, eu também já estive aí, nos diz Bezerra. Aí ele faz uma analogia maravilhosa, e vai ser com isso que nós vamos praticamente terminar a nossa palestra. Ele diz, na hora que eu estava para partir, eu lembrei de Lázaro. E Jesus diz para o Lázaro, não é? Sai, Lázaro, sai para fora. Não tem a parte que Jesus revive o Lázaro? Aí o Bezerra diz que ele lembrou dessa passagem e pensou o seguinte, vou sair para fora e sair. Eu falei, sai do corpo, Bezerra, e saiu. Aí ela pede para ela fazer o próprio desencarne. Aí o André ficou com aqueles olhos de André Luiza. Como é que a mulher pode fazer? A pessoa pode fazer o próprio desencarne? Aí ele comenta que não sabia que isso podia acontecer. A pessoa
provocar o seu próprio desencarne, orientando. Aí o Jerônimo falou, se a pessoa tiver conhecimento suficiente, ela pode iniciar o desencarne, mas a quebra do cordão final nós precisamos fazer. Não é? E isso, ele está falando em suicídio aqui, gente? Não, né? Está falando de uma pessoa no desencarne natural. Né? Porque a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a pessoa distraiu, começa, ouve eu só ouvi essa parte da palestra. Eu posso fazer meu desencarne, deixa eu começar a mentalizar. Aí você chega no plano espiritual na condição de suicida. Não vai ajudar muito. O suicídio não mata o problema. Ele arranja outro. Porque você vai para o plano espiritual sofrendo e vai sofrer mais. Até pelos próprios processos naturais do apego ao corpo. E aí chega o final, estão todos aí reunidos no plano espiritual, todos os outros amigos. A irmã Zenóbia pede a Adelaide que faça uma prece belíssima, e eu convido vocês a ouvi-la, mas eu gostaria de terminar essa saga maravilhosa de lições de vida com a prece da irmã Zenóbia, que, na realidade, é um hino que diz o seguinte: ó terra, mãe devotada, de ti nosso eterno preito de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Quando errávamos aflitos no abismo de sombra densa, reformaste-nos a crença no dia renovador. Envolveste-nos bondosa nos teus fluidos de agasalho, reservaste-nos trabalho na divina lei do amor. Suportaste-nos sem queixas o menosprezo impensado, no sublime apostolado de termo infinito bem. Em resposta aos nossos crimes, abriste nosso futuro, desde as trevas do chão duro aos templos de luz do além. Em teus campos de trabalho, no transcurso de 1000 horas, de 1000 vidas, saramos negras feridas, tivemos lições de escola, nas tuas correntes santas de amor e renascimento. Nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol. Agradecemos-te a bênção da vida que nos emprestas, teus rios, tuas florestas, suas noites sem fim, teus horizontes de anil, tuas árvores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes do campo primaveril. Agradecemos-te as dores que generosa nos deste para a jornada celeste, na montanha da ascensão. Pelas lágrimas pungentes, pelos pungentes espinhos, pelas pedras dos caminhos, nosso amor e gratidão. Em troca dos sofrimentos, das ânsias, dos pesadelos, recebemos-te os develos de mãe, de crentes e incréus. Sê bendita para sempre, com tuas chagas e cruzes. As aflições que produzes são alegrias nos céus. Ó terra, mãe devotada a ti, nosso eterno preito, de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Nossos votos de muita, muita paz a todos. Muito obrigada.